Então nesse vídeo aí do bang bang aí, o barulho que dá na suspensão aí, já tem vários comentários aí, que o meu também tá assim, o outro: "O meu também tá assim, o que você acha que pode ser?". Nesse último caso aí, o moço retornou aí, disse que o problema dele e o barulho era muito igual, ele até mostrou o barulho ali, pelo WhatsApp, e era coxim do amortecedor e o amortecedor que estava ruim, cara. Então é barulho igual, idêntico, só que era outro problema. Mas vamos dar uma olhada como é que a gente pode testar, né, o que é bieleta, o que é amortecedor, né. Daqui a pouco é algo fácil de testar, né, vamos dar uma olhada. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal. Então um dos testes aqui, ó, que dá pra fazer com a bieleta aí, para testar ela, é ver se ela tá soltinha. Ela tem que estar, quando tu mexer aqui, tu tem que sentir que ela é durinha, assim, ó. Mas para isso, ó, ela tem que... Aqui tá mais frouxinha, aqui embaixo, ó. Ó, se tu mexer, tu mexe ela aqui, tu sente que ela tá durinha. Aqui parece que ela tá mais frouxinha já, tá? Aqui para mexer, então, a testar, então, também aqui, essa barra aí, né? Da barra estabilizadora, que é esse coxim ali dentro. Tu vai ter que soltar, erguer o carro dos dois lados, fazer isso aqui, né? Dos dois lados aí, calçar ele, soltar na bieleta e ver se tem folga nos coxinhos ali. Pode ser barulho nos coxinhos ali também, né? Mas aí a bieleta, se tu soltar, daí fica mais fácil de testar ela. Tirar elas fora, e daí ter essas tão molinha, é sinal que elas estão ruins já, né? Um amigo aí teve problema aí, daí ele testou as bieletas, não era. O mecânico então testou aí, né? Os coxinhos aí da barra estabilizadora, ou palavra ruimzinha, e era então o amortecedor e o coxim do amortecedor que fica lá em cima, né? Então isso já é algo que um entusiasta já levaria, já deveria de ser um pouco mais sênior no entusiasta, né? Para trocar um amortecedor. Isso é coisa então já mais para mecânico mesmo, né? Até essa barra estabilizadora, trocar aquele coxinho ali, tem que tirar todo o agregado que tem aqui por baixo, né? Para conseguir tirar aqueles parafusos do coxinho ali. Então não é coisa para entusiasta, né? É coisa para mecânico com ferramenta, né? Mas bieleta é tranquilo para o entusiasta trocar. Tiver o barulhinho, né, de bieleta ali. Mas tem que testar antes, né? Daí trocar só coisa que tá com problema, não dá para inventar. Ah, hoje eu vou trocar bieleta, hoje eu vou trocar isso, trocar aquilo, daqui a pouco é tudo, fica tudo muito caro, né? Primeiro testar, depois trocar. Então, para fazer esse teste aí, já tem que ter um pouco de conhecimento ali no virar ali, para ver se está dando algum barulho, alguma coisa. O ideal mesmo é tirar essa bieleta fora e já dar uma olhada. Daí tu consegue já testar o amortecedor também, se o barulho está vindo do amortecedor ou está vindo aí da barra estabilizadora, né? Se é aquele coxinho da barra, o que que é, né? Vamos dar uma olhada. São da Renegade, e hoje vamos dar uma olhada o que que pode ser. Se é a bieleta aqui que está dando aquele barulho. Uma das coisas que eu vi que tem um rigido, que a bieleta tá seca, ó, é isso aqui, ó. Então aqui tá faltando graxa aqui embaixo, aqui já tem um problema. E o outro pode ser, talvez aquele coxinho lá, mas o coxinho eu não vou mexer hoje, até que eu não tenho a chave para tirar aquilo lá. Hoje eu pretendo tirar só a bieleta e vamos dar uma olhada. Aqui o sextavado aqui, um sextavado 18, tá? E só que tu vai ter que utilizar uma Allen 5 mm, porque senão ele gira em volta e tu não consegue soltar. Na medida que tu vem soltando, começa a girar, então tu vai ter que segurar com uma Allen para tirar com a chave, então, tá? É isso aí. Aí no vídeo então eu falei Allen 5 mm, que serviu também, né, mas o ideal, no meu caso ali, é a Torx T30, mas já vi vídeo de outros mecânicos falando que era a Torx T40. É bom ter a T30 e a T40 aí já no tá maleta aí, para não ter problema.
Ó, gente, ó, às vezes o cara passa trabalho, ó, por não ter a chave certa, combinada, aquela uma que tem a catraquinha aqui dentro, ó. Ó, o que tem que fazer aqui, onde é que tem um pouco espaço, ó. Girar para baixo, virar a chave, ó, e ir fazendo, ó, para ir soltando, ó, porque o espaço é muito curto. E mesmo talvez uma catraquinha, talvez o parafuso fica para fora, se não for um bit bem fundo, também não vai dar, ó. E ainda essa chave nem é uma 18, é uma 19, mas tá dando certo, eu tô tirando. Aqui, ó, o parafuso fica torto assim, ó, então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que calçar melhor o carro aqui, baixar o outro lado, né, para calçar a roda para cima, para esse parafuso aqui ficar reto, para conseguir tirar ele. Ele ficou envergado, ó, porque a suspensão tá puxando para baixo o parafuso, para ficar torto, ó. Eu vou ter que alinhar o carro agora aqui, essa altura aqui do eixo aqui, para conseguir tirar, ó. Ela ficou presa ali dentro, ó, torto, ó, daí não sai, não tem jeito de sair, tá? Coisa, eu falei lá que era uma Allen 5mm, não, uma Torx 30, tá? Ó, a Torx 30 dá bem certinho aqui, ó. E daí tira aqui, ó, certinho, ó, bem facilzinho. E eu alinhei o carro, ó, baixei aqui o macaco, deixei calçada aqui e botei um calço mais alto embaixo aqui, ó, que calçasse o eixo. Ó, ó como é que ficou, ó, soltinho. Então é isso aí então para fazer. Bieleta, ó, tá soltinha, soltinha. Ó, só tá a borracha mesmo apertando ela. Ó, o outro lado, ó. Só a borracha tá segurando ela. Agora eu vou abrir ela aqui e vou ver o que dá para fazer aqui. Então tá aí, ó. Tá vendo que tirando aí, tu já dá uma olhada e é isso aí mesmo, né? É bieleta e teu. Compra outra e pronto. Mas o problema começa aí. Tu tirou a bieleta e não é a bieleta. Como testar o resto, né? E agora? Um amigo aí teve problema aí. Daí ele testou as bieletas, não era. O mecânico então testou aí, né? Os coxinhos aí da barra estabilizadora, ou palavra ruimzinha. E era então o amortecedor e o coxinho do amortecedor que fica lá em cima, né? Então isso já é algo que um entusiasta já levaria, já deveria de ser um pouco mais sênior no entusiasta, né? Para trocar um amortecedor. Então testar o amortecedor, né, dá um pouco de trabalho aí para o entusiasta, mas dá para testar, né. Se tu tirou a bieleta fora, bota a roda de volta, já não vai mais ter a conexão da bieleta ali com a barra estabilizadora ali, só vai estar mais a roda junto com a parte que é o amortecedor ali, ó, e o coxinho do amortecedor em cima. Bota a roda de volta, baixa o carro e sacode o carro. Daí tu já vai saber se é a barra, o coxinho da barra estabilizadora, que ela não está mais ligada ali, e não está mais a bieleta ligado, só sobrou o amortecedor. O entusiasta rema para trocar o amortecedor, mas aí dá para trocar. Eu vou deixar no final aí o card aí do mecânico que mostra bem certinho como troca, mas leva algum tempo e vai precisar de algumas ferramentinhas aí para fazer, né. Mas o entusiasta consegue, com um pouco de força de vontade consegue. E para testar a barra estabilizadora ali, os coxinha ali que também dão problema, mas eu vi mais problema nas a diesel parece, pelo menos tem mais vídeo de diesel com problema no coxinha aí dessa barra estabilizadora. Em teoria teria que tirar as 2 bieletas das 2 rodas, que é trampo, eu já fiz isso nesse vídeo aí que eu estava mexendo na ABS, eu tirei as 4 rodas do carro, deixei ele só no calço. Eu levei pra fazer isso aí uma tarde inteira, umas 4 horas, mas daí eu testei todos os sensores ABS, né, não estava mexendo aí, mas eu tirei e deixei o carro todo em cima de pedra, mas é trampo. Tirar os 2 lados e daí dar uma mexida ali para ver se, mexe então ali o coxinha ali, se tem folga. E outra coisa que dá o barulho igual o barulho desse toque, toque, toque aí, que o amigo aí que trocou então o amortecedor e o coxim do amortecedor e resolveu, também dá quando
esse coxim da barra estabilizadora aí já tá ruim e a barra corre, ela não fica centralizada certinho e ela bate no parafusinho. Esse parafusinho, pode ver que o carro é erguido assim, ó, fica bem longe um do outro, né. Mas eu vou mostrar agora com o carro baixado, vou girar, esterçar a roda um pouco, vou mostrar que passa do ladinho. Se essa barra correr para um dos lados, já era, começa a bater aí, ó. Então quando tu tirar aí, tu tem que olhar se as bieleta, elas têm que estar bem retinha para baixo, elas não pode estar para dentro, daí tu pode olhar na outra roda, talvez ela esteja para fora. Se um lado tá para dentro, outro lado para fora, é que a barra estabilizador correu, né, e daí pode estar batendo nesse parafusinho aí, e é o mesmo toque, toque, toque que deu no meu ali, que o meu era só bieleta, o do outro amigo então era amortecedor e o coxim do amortecedor, e pode acontecer de estar batendo nesse parafusinho aí. Então, né, sabendo que tudo que eu faço eu boto em playlist para ficar organizado, né, já tem outro vídeo aí, né, do toque, 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 e tem o vídeo que eu falei que eu vou recomendar aí, que é do Top Car Dicas aí, que ele ensina bem direitinho como tirar o amortecedor do Renegade dianteiro e o traseiro. Ele dá até umas dicas ali de cambagem ali, alguma coisa ali, para não gastar um pneu, pode estar a mola pode estar cansada, alguma coisa assim, vale muito a pena olhar o vídeo dele. É um vídeo muito bom, tá. Eu vou deixar agora quando terminar agora o final aí, já vai estar o vídeo dele, só clica lá e dá uma olhada. Se o vídeo te ajudar, não te esquece de te inscrever, né, ajuda muito o canal isso. Vai aparecer o card aí no centro da tela agora em 3, 2, 1. Apareceu o card. Vai direto pro canal lá e olha lá no canal o vídeo completo. Se esse vídeo te ajudar, dá uma moral pro entusiasta, te inscreve no canal.